E aí, doutora, falando em culpa, a gente vai entrar no tema central da nossa conversa, porque nós já carregamos uma culpa, parece que tem um outdoor aqui. Oi, eu sou culpada, né? Então, eu acho que a culpa da demora da aceitação, a culpa de será que a terapia está indo bem? Tantas culpas. E agora uma grande culpa que nós, mães atípicas, pais, familiares, até amigos, sentem. E agora, doutora, eu não consigo brincar com a minha criança. Sim. Por insegurança, porque às vezes eu não consigo prender a atenção pelo baixo contato visual e por achar que ele não está interessado na brincadeira. Sim. E agora eu quero te ouvir. Eu tive a honra de participar, assistindo e ver um curso incrível que você fez com o seu time, literalmente por um preço social, que fala a importância do brincar. Como eu, mãe, como eu, profissional, como eu, pai, familiar, avó, consigo brincar com a minha criança? Bom, isso acho que daria uma semana de conversa, né, Ingrid, mas assim, a gente, eh, né, a ideia de fazer esse curso, né, como você falou, com o preço mais acessível possível, foi justamente por isso, né, porque é algo tão importante no desenvolvimento, e nós vamos falar um pouco sobre isso, mas que é muito difícil, né, não é fácil brincar com uma criança com TEA. Por quê? Quando a gente vai brincar com uma criança, a gente usa a nossa experiência da nossa infância. Eu vou falar, eu, profissional, né, tive minha filha mais velha, tal, e eu lembro que, assim, a minha filha não tinha 1 ano, eu fui fazer uma viagem e comprei aquelas famílias de coelhinho, Sim. que tem 1000 casinhas, 1000 coisinhas, tal, eu comprei para ela porque talvez fosse aquele meu desejo de não acho nem que quando eu era criança nem tinha aquilo, mas era assim, achava maravilhoso, né. Então a gente projeta as coisas que a gente gosta, as nossas experiências de infância, tal, no nosso filho. E aí, o que que acontece, né, aquela é a experiência que a gente tem, aquela é a nossa forma de brincar. E aí você chega lá na sua criança e ela não dá conta, né, daquilo. Não conecta. Não conecta, por vários motivos. Então acho que é importante a gente já pensar sobre isso, né, que essa questão, né, do brincar, tem a ver com uma habilidade que chama maturidade simbólica, que né, um estágio do desenvolvimento da mente, onde essa mente é capaz de lidar com símbolos. E por isso que isso é tão importante para o fonoaudiólogo, porque da mesma forma que a criança simboliza brincando, então, por exemplo, né, quando a criança pega uma colherzinha, de plástico vazia e coloca na boca fingindo que está comendo, ela está simbolizando o ato da alimentação. Então ela está imaginando que tem comidinha lá e fazendo o gesto de comer. Da mesma forma que a gente usa símbolos para falar. Então, por exemplo, a gente escolheu uma palavra que é mãe para simbolizar a mãe. Né, foi um processo aí da nossa evolução, né, enquanto ser humano que foi, desenvolvendo um código e esse código é um código simbólico. Então, da mesma forma que a criança usa símbolos para falar, ela usa esses símbolos para brincar. E por isso que tem uma correlação tão intrínseca entre essas habilidades. O brincar tem um envolvimento e, né, eu acho que para gente técnico isso é incrível. No brincar a gente tem todos né, a criança vai usar recursos de linguagem, que é, né, a estrutura mental responsável pela comunicação, mas precisa ter envolvido, né, nesse processo também as questões cognitivas. Falando de uma forma mais coloquial, sabe, mais quando a gente fala de cognitivo, uma É o palavra mais assim, por exemplo, do cérebro, como que a brincadeira,
ativa as questões cerebrais, doutora? Sim. E como ela ativa e como o brincar consegue fazer conexões afetivas Uhum. e ensinar, desenvolver e criar o senso da independência, do que pode, do que não pode, do aprendizado. Tudo, né? Tudo. Né, pensando assim nessa parte da neurociência, digamos assim, né? Todo esse processo de maturidade simbólica, que é essa habilidade em lidar com símbolos, vai mudar o status do cérebro da criança, né? Até 1 ano de idade, como é que a criança brinca? Pegando nas coisas, né? Sentindo, coloca na boca. A criança, né, com menos de 1 ano, adora brincar na gaveta da cozinha, mexendo nas panelas, coloca coisa dentro, coloca fora, bate, joga, põe na boca, né? É experiência motora e sensorial. Quando ela, né, tendo feito toda a parte da aquisição de linguagem e tal, quando ela chega lá, por volta de 1 ano, ela entra nessa maturidade simbólica, que é essa habilidade do cérebro em lidar com símbolos, e por isso que o cérebro muda de status e deixa de ser um cérebro concreto que só vai na experiência motora e sensorial para lidar com símbolos. Então, é um clique ali que muda o status, que é, né, começar a fazer esse uso funcional dos objetos fazendo de conta, junto com as primeiras palavras.